Fala aí, rapaziada. Estamos aqui com o nosso Podcharge, episódio 1. Estamos com o nosso convidado aqui hoje, Adriel Batista. Primeiro, vamos aí falar um pouco sobre o nosso canal que a gente iniciou aí durante esse período. Foi um canal aí de podcast criado aí por mim, né? Pra gente estar sempre levando aí alguma informação, algum conteúdo musical, alguma coisa não musical também, mas que seja algo sempre voltado aí para um entretenimento aí, né? E conhecimento além de tudo também. Sou apaixonado, né, desde pequeno aí por audiovisual. Gosto muito aí de estar sempre vendo alguns podcasts famosos aí, né, e entretenimento aí em primeiro lugar. A gente vai estar fazendo aí inicialmente as lives no Instagram, né? Logo a gente vai estar também migrando aí Facebook para poder estar fazendo lives. E também a gente tem um canal no YouTube, né? Aí na bio do Instagram do Podcharts, nosso aí, tem o link do canal, beleza? Quem quiser estar seguindo o link do canal, lá vai ter vídeos, né, com cortes, com edições, para poder a gente estar fazendo aí o melhor uso aí do tempo de vocês aí dentro do YouTube. Beleza, galera? Quem está aí nos acompanhando nesse momento aí, seja muito bem-vindo, né? Agradeço muito aí pela humildade, né, de estar aí acompanhando a gente nesse início. E também venho aqui agora pedir aí que se inscreva, né? Segue a gente aí no nosso canal do YouTube, no nosso Instagram, @podcharts é o nosso Instagram. E vamos lá para o nosso convidado de hoje, né? É um cara que já tocamos muito junto aí na nossa caminhada, né? Pessoa excepcional, um cara 10, né? Servo de Deus, ministro de grande porte aí dentro do cenário gospel grande aí para a nossa cidade, né? E ele vai se falar um pouco mais aí dele, né? Como que ele surgiu. A gente vai ter um bate-papo aqui hoje legal. Segue ele aí também no Instagram, viu, galera? @Adriel com Y e 2 L's _Batista, certo? Segue ele aí que você vai ver aí os conteúdos que ele posta. Gosta muito de tênis também, que eu já percebi. Né? E segue aí ele aí, vamos dar uma força aí. Quem tiver aí nos acompanhando nesse momento aí, vai ter muitas músicas aí que a gente vai estar colocando aí para ele cantar, né? Porque eu, misericórdia, mal toco. E olha lá, mas estamos juntos aí, beleza? Para quem não o conhece, ele é ministro da Igreja Batista Nova Vida. O pai dele é o pastor, mas a mãe é pastora lá da igreja, né? E quem tiver a curiosidade aí, ele vai estar passando mais informações aí para estar indo lá visitar. Seja muito bem-vindo aí, né? Com certeza. E vamos lá passar para ele aqui a palavra, para ele dar uma palavrinha com a gente aí. Quem é Adriel? Quem somos nós aí no cenário? O que ele faz? O que ele faz na igreja? Tamo junto, beleza? Opa, boa tarde, salve galera aí, Guilherme, mano. Boa tarde, cara, tamo junto. Guilherme é parceirão aí de muitos anos aí já, né? Muitos a gente anos. sempre fazendo as conexões, já tocamos, até lá em BH fomos tocar junto lá, né? Mas eu sou o Adriel, pra quem não me conhece aí, prazer, como o Guilherme já fez minha ficha técnica aí. Tô aí, né, aprendendo todos os dias, humildemente. Quem puder seguir lá, sou, como o Guilherme falou, viciado em tênis também. Então lá no meu Instagram tem muito tênis, tem umas palavras edificantes lá também e tem algumas músicas lá também que eu posto lá de vez em quando.
conteúdo musical, né? Mas é um prazer estar aqui, né? Começando esse projeto aí juntamente com o Guilherme. Ele me convidou para ser o primeiro convidado, né? Para abrir as portas aí. De honra. E se Deus quiser vai dar tudo certo, né? Amém, Projeto muito amém. bacana. A gente tem que investir, né, na nossa cidade, né, para que as coisas comecem a crescer aqui também. Então, parabéns aí pela iniciativa e tamo junto sempre. Tamo junto, Que precisar, tamo aí. Tamo junto. Esse aí é o nosso convidado de hoje, né? Cara 10 aí. E vamos lá, né? Temos algumas perguntas aqui para estar fazendo aí, né? Que a gente sempre tá bolando alguma coisa aí para estar trazendo mais informações do convidado, né? Apesar que seja o primeiro episódio aí, mas já estamos, né, na vibe aí de que tá rolando há mais tempo. Mas e aí? Como que você iniciou na música, Adriel? Conta aí pra gente como que foi, como que surgiu assim aquela situação. Isso aqui é pra mim. Como que saiu? Como que fluiu de dentro de você isso aí? Cara, então, eu tive, assim, o privilégio, né, de nascer num lar cristão. Então, quando eu nasci, meu pai já estava no seminário, ele já estava se preparando, né, para ser pastor. Já, na verdade, quando ele estava no seminário, ele já assumiu uma igreja numa cidade, uma microcidade, né? Se vocês acham a Conceição pequena, a cidade tinha uma avenida só, pra você ter uma ideia. Lá no norte de Minas. E eu tive esse privilégio, né, de nascer num lar cristão, e a música está muito inserida, né, dentro das igrejas. Hoje, sim, sem sombra de dúvidas, a igreja é o maior celeiro de música do Brasil. Com certeza. A maioria dos músicos saem de dentro das igrejas, nascem, né, dentro das igrejas, e músicos de qualidade, né, porque, querendo ou não, é um lugar que você tem um contato com a música. A música está inserida ali na liturgia do culto. Então, existem igrejas que investem mesmo, né? E aí, quando eu tinha 8 anos, eu ganhei meu primeiro violão. Aqueles tonantes, sabe? Vixe. Aqueles top que você tem que afinar. Toda vez que você vai tocar uma música, você tem que afinar. Mas, um negócio triste é que eu nunca toquei esse violão. Você acredita? Nossa. Eu ganhei ele com 8 anos, mas nunca toquei ele, porque falta de interesse mesmo. Tipo, ele ficou lá, quem me deu foi meu pai, junto com o pai espiritual do meu pai, que foi um missionário que ganhou ele para Jesus quando ele era criança. Então eles acabaram criando assim laços bem, bem fortes mesmo. E eles me deram esse violão, só que eu nunca toquei esse violão. E anos depois eu troquei esse violão num topa-tudo por uma guitarra. Uma guitarra Jennifer. Eita, não sabia o que era pior, se era o violão ou se era a guitarra. E o cara do Topa Tudo, ele me passou a perna, cara. Caraca. Que a guitarra tava toda detonada, a parte elétrica. Eu tenho ela até hoje lá em casa, mas como item de decoração, assim. Que a parte elétrica tá toda detonada. Nunca toquei ela também. E aí, tipo, isso aí eu já tinha aqui uns 11 anos, mais ou menos. Aí quando eu tinha 12 para 13, meus pais já estavam pastoreando outra igreja. E aí, nessa igreja, tinha poucos músicos. Assim, só tinha aquele básico. Um cara da bateria, um do baixo, um do violão. E, tipo, se os caras faltassem, não tinha louvor. Aí meu pai chegou nos músicos e falou assim, vocês vão ter que ensinar a galera aí. Aí eles fizeram uma turma, né? Tipo, meu pai abriu para a igreja no domingo lá e falou, quem quiser aprender, se inscreve aí, né? Faz a inscrição do instrumento que quer aprender a tocar. E aí, tipo, meu pai e minha mãe achou que eu ia me inscrever pro violão, né? O cara tem um violão desde os 8 anos, trocou na guitarra. Vai, né? Mas eu me inscrevi para aprender bateria. Nossa. E foi o primeiro instrumento que eu aprendi assim. Foi bateria. E aí meu pai até ficou assim, nossa, mas bateria? Como é que você vai aprender bateria? Vai um violão, alguma coisa, um teclado, alguma coisa mais melódica, assim, né? Mas eu não, quero bateria e tal. E aí fui. Aí na primeira aula o baterista foi até ele chama Rodrigo.
né? Lá da cidade de Medina, né? Foi essa igreja. Ele me passou a primeira aula. Aí na primeira aula ele falou assim, ó, você tem o ritmo, né? Você pelo menos tem um futuro aí. Aí meu pai ficou sabendo disso, né? E contratou um professor, um cara profissional mesmo. Mas eu só fiz 2 aulas com esse cara só. Foi o máximo de aula que eu tive, assim, de bateria, foi essas 2 aulas. E aí um dia, um culto de quinta-feira, assim, só tinha o cara o ministro do louvor, que era o líder do louvor. Ele tava sozinho no violão, assim. Aí fez o louvor, aí geralmente depois da palavra tem uma música, né? Sim. Aí eu tava lá no Data Show, era o menininho do Data Show lá, tipo, passando as músicas. Aí ele falou assim, não, vai pra bateria. Eu tinha feito uma aula. Eu tinha feito só a primeira aula de bateria. Ele falou, não, vai lá pra bateria lá, nós vamos tocar aí. Eu lembro até hoje, foi aquela música do Apacentar Restitui. Tá? Sim, sim. Os planos que foram embora. Aí eu fiquei só que que era a única coisa que eu sabia fazer, né? Que foi a primeira aula. Aí, eu fiquei empolgadão, cara. Primeira música, assim, que eu toquei, já foi no culto. E eu tinha tido uma aula só de bateria, então já fiquei empolgadão. Aí comecei eu tinha o privilégio também de meu pai ser o pastor da igreja, então ele tinha a chave da igreja. Eu ia à tarde lá pra igreja, os vizinhos não gostavam muito de mim, não, que eu ficava lá só batucando, debulhando a bateria lá a tarde inteira. E fui evoluindo, né? E depois, assim, meu pai passou por outras igrejas e eu acabei me tornando aquele cara que é o que precisava, sabe? Aí a gente foi pra uma igreja que já tinha um baterista. Aí eu cheguei lá, falei, nossa, cara, baterista, né? Pois é. Eu também sou baterista. Aí o cara do violão, né? Ele não era muito frequente assim. Aí eu me foquei mais no violão. Falei, tá precisando de violão, então vão de violão. Aí, na época, a gente é novo, mas não tão novo assim, né? Na época a internet não era uma parada tão fácil assim. Tão fácil, pelo né, menos de pra se mim. pegar. Não era internet assim, de boa. Vou entrar na internet aqui, não. Aí eu ia conversava com os caras de outras igrejas, eles escreviam as músicas, eu falava, não, quero aprender essa música aqui. Aí a gente escrevia na mão mesmo, e passava as notas. Você ia fazendo. Aí eu ia fazendo. Da mão Aí, mesmo tipo, que você tinha anotado. aí minha mãe ministrava louvor. Então meio que todo domingo era praticamente as mesmas músicas. Aí na semana eu tentava pegar uma música diferente, ou conversar com outro cara, passa uma música aí. Aí eu pegava uma música nova e ia tocando. Aí depois eu fui para outra igreja, a gente foi para outra igreja e chegou lá já tinha a banda completa. E aí eu virei tipo o Coringa, assim. Eu ficava lá e o baixista faltou, opa, vamos lá. Eu fazia só o basicão. O baterista não veio hoje. Aí eu ficava feliz, né? Quando o baterista não ia. Felicidade do momento. Aí eu ia na bateria. Aí até guitarra sobrou pra mim lá. Os caras, não, vai na guitarra aí. E aí, assim, a galera lá, assim, foi a primeira vez que eu participei de um ministério que tinha a banda completa, né? Porque sempre era capenga, assim, sempre quebrando um galho. Dessa vez, nessa igreja, né, que foi a CRD, que a gente voltou lá pra tocar lá em BH. Sim. Foi nessa igreja, assim, que eu comecei a viver como ministério mesmo. Você começou a tocar junto com integrantes a mais, realmente. Sim. E aí, embora eu fosse o Coringa, né? Tipo, aí tinha um dia que não faltava ninguém, aí eu, não, cara. Aí ficava só lá no banco lá mesmo, só adorando lá mesmo. Mas aí eu cheguei até aqui, né? Nessa época eu não cantava, não cantava nada, porque eu sempre fui muito tímido também. Sim. Inclusive, eu sou meio tímido até hoje. Assim, meio paradoxal, assim, porque pra falar normalmente eu sou tímido, mas pra apresentar ou pra pregar, pra ministrar, eu não sou tímido.
é tranquilo, né? É, Uma tipo, coisa que você faz. pra falar em público eu não sou tímido, mas chegar num lugar assim que eu não conheço ninguém, Aí você já fica mais já fico meio reservado. tímido. Aí eu não cantava. Aí eu mudei pra cá, pra Conceição das Alagoas, 10 anos atrás, só tocava, né? Aí quando eu cheguei aqui também, lá na Igreja Batista, já tinha galera que tocava, né? Já tinha baixista, tinha todo mundo já. Tudo completo. Aí só sobrou um violãozinho, sobrava um violãozinho lá, vou no violão. Aí começaram a colocar um microfone pra mim. Tipo assim, você tá sem fazer nada aí? Vamos tentar dar uma cantada. Toma um aí pra microfone aí, ajudar. vai faz um back vocal aí. Aí foi que eu comecei a cantar, quando cheguei aqui, em Conceição. Ah, sim. Eu brinco que até hoje eu não sei cantar. De nada. Eu só, tipo assim, eu não sei nada de técnica vocal, não. Eu vou mais no feeling, assim, e ver se eu acho que tá bom ou não, né? E foi assim, né, que começou minha jornada musicalmente, né, dentro da igreja. E segue até hoje, né, dentro da igreja. Dentro da igreja sempre aí nesse E, contexto. assim, um negócio legal é que por eu ter nascido, assim, de um projeto que meu pai, como pastor, chegou e falou, ó, chegou pros músicos e falou para eles ensinarem, eu tenho muito isso dentro do meu coração também. Então, Sim. assim, eu gosto... hoje eu, infelizmente, não tenho mais tanto tempo, igual eu tinha antes, né, que eu tenho trabalho, outras coisas. Mas eu gosto muito de ensinar, tipo assim, incentivar pessoas. Embora eu não seja um cara muito técnico também, não sei muito de técnica. Frequentei 6 meses no conservatório, eu esqueci de falar essa parte. Comecei Sim. a fazer violão clássico. Aí sim. Aí, sim, foi diferente, né? Que eu tocava em igreja e tal. Sempre um pop rock ali. Aí eu cheguei lá, pô, violão aqui na perna esquerda, toda a postura, assim, pezinho levantado pra tocar. E eu achei, assim, pô, diferente, né? Mas foi um aprendizado também. E eu tenho muito isso no meu coração de ensinar, né? Tipo, incentivar pessoas. Então, todos os lugares que eu passo, o que eu sei, eu ensino, né? Seja de bateria. E assim, eu vejo frutos, né? Depois. Pessoas que estão tocando aí, né? Que aprenderam a tocar, que investiram depois, por causa dessa semente, né? Que foi lançada. Plantada, né? Como foi pra mim também, né? Lançaram a semente, eu reguei e fiz ela germinar, né? Foi crescendo, né? E eu tento fazer isso também, né? Ensinar pra galera aquilo que eu sei. Isso é bacana. Maravilha. Então, e assim, legal, aquela vez que a gente foi lá em Uberlândia, Belo BH, Horizonte, isso. E a gente foi em Belo Horizonte. E aquele dia que a gente louvou lá, cara, foi legal, né? Tipo assim, tudo sintonizado ali, todo mundo focado e tal. E Era um seminário de adoração, né? era um seminário de adoração. E, tipo, a gente não tinha tanto tempo tocando e tal, mas, né, deu aquela encaixada e tal. A gente baleou ali, meio balanceou, aliás, ali o que era pra cada um, né? Porque tocando há pouco tempo e tal, né? Mas foi legal isso aí. O Guilherme era de outra igreja, né? Mas sempre a gente tinha, né, essa conexão, assim. Quando tinha evento, que a gente não tinha a banda completa, né? E acabava que vocês lá também não. Aí a gente sempre fazia uma fusão, né? Aí pra poder estar tocando nos lugares. Aí eu recebi esse convite, né, pra tocar lá em BH, congresso de louvor lá. Aí eu falei, pô, preciso de um guitarrista. Aí eu falei, ó, Guilherme, o guitarrista mais top da cidade aí. De nada. Aí nós ensaiamos, foi rapidão, né? Foi o quê? Um ensaio praticamente só, né? Foi um ensaio. Lá a gente ensaiou, mas sem voz. Só passou as músicas, né, praticamente. Só passou ali a guitarra sem plugar mesmo e tal. Aí foi bem legal. Foi top mesmo. E qual que é, assim, pra você, né? Qual que foi a sua inspiração inicial mesmo, assim, pra você chegar a falar assim, não, quero ser um levita, quero ser um músico dentro da igreja? O que te influenciou? Pessoas ou atitudes ou certas... Você já contou um pouco, né? Do que foi essa situação, mas vamos ver o que você tem a mais a fundo aí para passar pra gente.
Tá. Cara, eu tenho uma história muito legal, assim, de como Deus trabalhou na minha vida na área musical. Nessa cidade pequena lá que eu ganhei o violão, era uma cidade bem pequena e a gente era meio que uma congregação de uma igreja de Montes Claros, que é a cidade lá no norte de Minas, que é uma Sim, sim. cidade maior, né? E aí, a igreja que era a sede, né? Sempre tem esse negócio da A sede, a sede, as congregação. filiais e tal. Eles sempre faziam acampamento lá, né, na nossa cidade lá. Tipo, aqueles congressos, acampamento que junta a galera. E aí, eu tinha 4 anos nessa época e teve um acampamento. E aí, num culto de manhã, assim, na hora do culto de manhã, teve um mover do Espírito. Sim, sim. A galera começou a adorar lá e tal. E eu era pequeno, né, cara? 4 anos. Aí eu olhei assim, aí o baterista tinha caído assim no chão. E tava na unção mesmo, Não assim. são, sim. Aí eu fui lá, cheguei perto dele lá, tipo, fiquei lá, aquela criança curiosa, né? Aí fui e cheguei lá perto dele e também fui tomado, assim, por essa unção lá na bateria. Sim. Lá no tapete da bateria, com 4 anos, comecei a rir. Eu tive a unção do riso, comecei a Sim. rir. E aí meus pais contam que teve que me carregar depois para me levar para almoçar. E assim, foi numa bateria, né? Sim, E entendi. depois, anos depois, Você se eu tava lá na tornou bateria, o né, baterista, né? cumprindo isso aí. Então, assim, como eu falei, né, a música está muito inserida na realidade das igrejas, né, da nossa liturgia de culto e daquilo que a gente entende também, né? Davi era um adorador, um cara que usava a música até como arma de libertação, né, Libertação, isso. de guerra mesmo. E eu sempre fui movido para esse lado, né? Lado da música, embora a minha mãe hoje ela canta, né? Ela é ministra, inclusive tá no conservatório também fazendo canto, mas eu não tenho nenhum histórico assim perto da família de músico. De músicos. Então, Você foi o que iniciou mesmo ali a caminhada. assim, tipo, não tinha ninguém pra isso, que geralmente a gente vê a história de música aí que o avô era músico, aí o pai. Tem sempre essa Eu não, eu herança, né? fui na garra mesmo, por ter gostado, né? Aham. E entendido que esse era o meu chamado, né? A confirmação de Deus. E fui pra cima. O que me inspira é o chamado, né? É o chamado. Ah, É o que te motivou, né? e A a, tá a fazendo. investir, né? A Investir nisso, investir na área, na né? área da música. Legal. E é uma questão, assim, importante, né? Porque muitas das pessoas às vezes, mas a música é uma questão que te traz fins lucrativos, né? É algo que eu posso sonhar em ser um profissional, tudo. Realmente é uma questão que é legal, né? A gente pensar assim, mas a gente pensar que tem algo maior que nos inspira, que nos dá aquele acabamento realmente do que é a definição de ser músico, né? É Sim. bem legal, bem importante. Assim, eu nunca tive muito essa ambição, assim, de ser, cantor e tal. Já tive, sim. Eu não vou falar que nunca tive, mas já tive, mas nunca tive tanta essa ambição, assim. Minha trajetória foi mais mesmo na igreja local, assim, adorando localmente. Claro, tem alguns congressos, algumas coisas, né, que a gente que sai, toca fora, mas sempre no contexto de igreja. Nunca tive tão forte assim esse desejo de ser um cantor Sim, sim. profissionalmente mesmo. Mas tudo tá nos planos de Deus, né? Tudo tá no caminho, né? É, Vai vai que é o que. plano dele, o sonho, né? Na verdade, quando eu terminei o ensino médio, eu falei que fui pro conservatório, né? Sim, sim. Porque eu queria estudar música. Tipo, eu queria mesmo focar mesmo na música. Eu já tinha lá em Uberlândia, né, na UFO, tem a faculdade de música lá. Sim, sim. E eu falei, não, eu quero isso, eu vou começar a estudar então, que esse é o que eu quero. Aí meu pai, né, chegou em mim e falou assim, então, você vai querer isso aí mesmo, porque você não... Faz o seguinte, faz uma faculdade, né, Sim, se sim. forma, arruma um emprego, É, depois você
Que se tiver mais estabilizado, você pode focar na música. E assim, eu entendo que realmente era o que Deus tinha pra mim. Não era aquele momento de eu focar na música. Sim, sim. Acabei indo pra outro caminho, né? Que é algo que a gente tem em comum Em também, comum né? também. Que é o TI. trabalhar com tecnologia, né? Acabei indo por esse caminho e não me arrependi não, cara. Mas futuramente eu quero ainda dar uma aprofundada na área de música na área mesmo, da né? música mesmo. E parece até engraçado, né? Uhum. Que é algo assim que eu tenho o mesmo sentimento, tipo, né, a área da tecnologia e tal, mas assim, a gente, né, futuramente, quem sabe, a gente dedicar mais, se empenhar, né, na questão da música. Hoje a gente vê, assim, muitas pessoas que realmente vivem da música, né, se dedicaram, né, totalmente aí a esse ponto. Mas é legal, cara. Igual a área de TI parece que ela é meio vinculada, né, com Não, música e tal, né? É TI muito hoje estranho, em dia cara. tá em todo lugar. Tá em Todo todo lugar lugar. você tem tecnologia aí. E é a questão de que, né, a maioria de quem mexe com TI aí, se você for colocar na mesma, assim, na balança, né, ou toca algum instrumento ou sonha em tocar alguma coisa. E os caras da música, assim, produtores, cara, que são muito bons mesmo, eles têm que estudar muito tecnologia também. Se o cara for produzir, tem que focar uma coisa não pode fugir da outra, não. É verdade. Então, você já falou, né, que começou aí com 8 anos de idade, na carreira musical aí, que é uma idade legal, né, cara? Não, na verdade, com 8 foi quando eu ganhei o violão. Ah, sim. Mas teve aquele lance que eu nunca toquei esse violão. Foi com 12 anos, mais ou menos. Eu comecei a tocar mesmo, assim, falar, não, tô tocando agora, né? Aprendendo, pelo menos. Pelo menos, assim, fez algum arranhado ali aos 12 anos, né? Sim, sim. Legal, legal. Já tem um período bom, então, aí de música já, né? Tem. E tal. Tem alguns anos aí. Não que eu seja velho, tá? Não, que isso. Ele jamais, né? E assim, tem uma questão que é bem legal, né? Que é o sentimento, né? Porque a música, ela envolve aquela questão, assim, de realmente ter o sentimento, né? E qual que foi, assim, pra você, aquele primeiro sentimento que você falou assim, toquei minha primeira música, cara? Foi algo, assim, forte. Eu fiquei feliz, eu fiquei triste, eu fiquei, né, triste em áreas de que eu não pude fazer o melhor, ou senão, assim, decepcionado, né? Podia errei muito e tal. Tem sempre isso aí. Conta aí pra gente aí. Então, foi quando eu toquei aquela primeira música lá no culto, né? Tipo, a Restitui lá do Ministério pra Sentar. Totalmente surpresa, tipo, tava lá no Data Show, o cara me chamou. E assim, o meu sentimento foi de alegria, assim, na hora. Que eu falei assim, cara, com uma aula eu já toquei uma música. Achando que já era profissional. Nossa, já toquei uma música com uma aula. Se eu fizer um mês de aula, eu vou estar... Nossa, tá top já. Tô tocando tudo. Então, assim, foi um sentimento muito, muito bom, assim, que me incentivou a querer continuar, né? A querer buscar aprender. Tanto que depois, né, dessa experiência, meu pai até contratou um professor, igual eu falei. Eu fiz 2 aulas com ele, 3 aulas no máximo com ele, que era um professor de bateria mesmo, cara que era profissional. E que eu fiquei feliz pra caramba, né? Eu voltei pra casa e já falei, nossa, mãe, você viu que eu tava tocando lá? Não sei o quê. O cara fez um toquezinho mais simples da bateria, mas... a alegria contagiante, né? Então. Chegando em casa, a realização. Uhum. E é legal, assim, quando eu toquei a minha primeira música também, eu já tive aquele sentimento de apavoramento, cara. Acaba logo. Você tocou violão? Toquei violão a primeira vez, né? Nossa, eu fiquei assim, acaba logo, aquilo, coração a 1000 por hora ali, né? Tipo, a pressão mesmo de estar assim. Mas aí depois que passou aquela pressão, que legal, né? Toquei minha primeira música e tal. Que foi, eu toquei num culto de quinta, né?
Que geralmente culto de semana é um pouquinho mais vazio, um pouquinho mais vazio. Nossa, se fosse num culto de domingo eu tinha... O meu foi domingão, cara. Foi domingão, o primeiro domingão ali já pegado já, né? Eu tinha travado isso. E assim, hoje você possui cargos na sua igreja, né? Que é de praxe aí que a gente já vê, né? Igual frequento muito lá. E assim, quais são os seus cargos atualmente hoje? Porque eu acho que você não é só do louvor, né? Mas todos os seus cargos definidos assim, eu gosto de cuidar das crianças, do culto de crianças, né? A geração de Samuel e tal. Conta aí pra gente aí um pouco. Cara, como um bom filho de pastor, eu já passei de tudo, né? Na igreja, já fiz de tudo. Assim, tenho 2 cargos principais hoje na igreja, que eu sou ministro de louvor. Não sou o líder do Ministério de Louvor, tem gente que acha que eu sou o líder, mas a líder é a minha mãe. Eu sou uma espécie de, assim, não oficialmente, mas sou uma espécie de diretor musical da galera. Sim. Então, eu sou meio que a âncora ali na hora das apresentações. A galera sempre olha pra mim pra saber, e agora? Não, vamos repetir, volta no início, dá uma acalmada, vamos fritação. E eu sou também líder de jovens, né? Lá da igreja, da Rede Ruptura. Inclusive, sigam aí, @Rede Ruptura, né, nosso Instagram. E a gente, inclusive, está tendo uma série de ministrações lá, que chama Série Playlist. Sim. Que é o quê? A gente estuda as músicas que a gente canta. Porque, assim, no contexto da igreja, a gente tem que analisar bem aquilo que a gente está cantando, cara. Às vezes a gente está cantando uma coisa lá que a gente... Eu até brinquei na primeira administração da série, né? Falando que às vezes a gente canta assim, 2 músicas do Ministério Apacentar, né? Abro mão dos meus sonhos, sim. Aí depois canta restitui. Eu quero de volta o que é meu. Tipo, o cara abriu mão, depois quer de volta. Né? Então, assim, a gente tem que entender, né, aquilo que a gente canta dentro das nossas igrejas. E então é uma série que a gente estuda as músicas. Tipo, a gente pega uma música e a gente olha à luz da palavra, né? Se aquela música é uma música bíblica, né? Se ela tem embasamento bíblico, se ela não está falando nenhuma besteira. E o que ela traz de mensagem, né, para nós nos dias de hoje. Então, já fazendo o merchan aí da nossa série Playlist, que eu sou o líder da Rede de Jovens, né? Sim. Assim, por um bom tempo, meus pais, que são os pastores, eles lideravam a Rede de Jovens. Eles são uns pastores até bem diferentes, que eles estão em todo culto. Todo culto de jovens eles estão lá, culto de crianças, eles estão sempre lá. E aí a gente estava sem um líder, né? Eles estavam liderando e não tinha ninguém para assim, liderar. Aí eles chegaram em mim e falaram assim, olha, quer liderar aí a Rede Jovem? Você aceita esse desafio? Foi 2016, se não me engano. Sim. Né? E aí eu comecei... mesmo sendo alguém mais... a galera fala que eu sou meio paz-amor, assim, bem quieto, assim. Às vezes não falo muito, sou mais naquela marcha mais lenta, né? Sim. Mas Deus tem abençoado, né? Tem dado sabedoria e a gente tem avançado. Mas, assim, extra esses cargos oficiais, né? Como eu falei, sou filho de pastor, né? Então... pra você ter ideia, na igreja, não nessa, né? Na minha vida ministerial. Sim. Já participei do grupo de hip hop da igreja. Olha dançava. Aí, inclusive, quando eu cheguei aqui, teve um período que eu fazia parte do Ministério de Dança também. Não as danças espontâneas, né? Sim. Dança mais coreografia. Já fui da Rejuc, né? Que é a nossa rede de juniores e crianças, que é cuidar das crianças mesmo. Mas, assim... Não sou muito paciente com as crianças, não. Já fiz de tudo, né? Hoje a gente cuida da limpeza da igreja também, né? A gente não tem uma equipe fixa, então todo dia de culto a gente tá lá limpando, fazendo a limpeza. Então a gente tá lá pro que deve Mas cargos oficiais mesmo ministro de louvor e líder da Rede de Jovens. Rede de Jovens. Rede Ruptura. @Rede Ruptura, né? Isso.
O Instagram aí, galera. Segue aí quem puder, tá? @Rede Ruptura. Participa lá dos cultos lá com a gente lá. Tamo junto. E uma questão muito importante também, né? Que não pode faltar. Você já contou legal aí bastante instrumentos que você tocou durante a sua vida aí. Mas conta aí, você tem mais algum instrumento aí ou algum detalhe de algum instrumento aí que você não contou, ou que você sonha ainda em tocar, ou você já tocou e não gostou? Conta aí pra gente aí um pouco mais. Sei. Então, como eu falei, eu sempre fui aquele cara severino. Então, eu me tornei um cara que eu não recomendo que você seja. Que é aquele cara que sabe tudo, mas não sabe nada. Literalmente. Tipo, É o severino. se me entregar um baixo, eu vou fazer um dó, ré, mi lá, mas não vou sair tocando uns slap doido. A guitarra, pô, vou fazer uma basezinha legal lá, mas também não vou saber fazer aquelas escalas doidas. Então me tornei um cara que não me aprofundei em nenhum instrumento, né? Mas assim, aquilo que mexe com o meu coração é a bateria. Então, assim, sempre que rola a oportunidade de tocar bateria lá na igreja, eu falo assim, nossa. Agora é minha. Não, os bateristas faltou. Nossa, cara, que pena, né? Né? Mas Vou ter que tocar bateria. Mas assim, menos o teclado, sei só onde tá as notas, né? Mas aí uma curiosidade é que eu já comecei a aprender clarinete também. Ah, olha aí, que legal. Uma época que teve um projeto até da usina aqui, em parceria com o SESI, Sim. lá de Uberaba. Eu comecei a aprender clarinete. E assim, eu não sei, cara, o que acontece. Que as pessoas... É realmente assim, um dom que Deus me deu. Porque assim, eu comecei a tocar o clarinete, aí o maestro lá, maestro Reginaldo lá de Uberaba, ele até falou assim, cara, tem futuro, vamos lá pro conservatório, se inscrever lá. Acabou que não foi. Depois eu me inscrevi no conservatório para fazer violão. E aí teve uma apresentação lá, né? No final do cada semestre tem sempre uma apresentação dos alunos. Sim. Aí eu fiz uma apresentação lá, toquei uma música clássica, né? Aí uma das professoras, que a minha professora, falou assim, nossa, essa mulher é a professora mais chata do conservatório. Já botou aquele medo no coração. Aí ela chegou em mim e falou assim, gostei, viu? Você tem sentimentos, tem futuro, pode investir. Eu fiquei assim, nossa, cara, fico sem entender, assim, é realmente Deus mesmo que me dá esse talento aí. Mas essa do clarinete foi legal, né? Me senti um Lula Molusco lá. Aí sim. Agora, um instrumento que eu, assim, tenho vontade de aprender mesmo é gaita, cara. Gaita. Acho legal, muito né, legal. Cara? Uma gaita com um violãozinho assim, ó. Com um Aí, folkzão. Coloca aquele suportezinho, né, e tal, aí você vai estar tocando a base. Acho massa gaita. Legal. E vamos falar agora um pouco mais, né, aí dos seus equipamentos, né, que você utiliza aí hoje aí no seu louvor, nas apresentações aí fora da igreja aí que você faz, ou já fez em alguma situação. O que você usa hoje aí? Hoje você é violonista, né? Isso. Na igreja, né? Mas o que você já usou aí de batera, de violão aí, que foram as duas mais trabalhadas na sua vida aí? Cara, ó, eu já comecei bem na batera, que a igreja que eu aprendi a tocar batera, né, que rolou aquele chamada lá pra ensinar a galera, tinha uma Pearl. Então já comecei, pra quem não manja aí, tipo, já comecei aqui, assim, alta sociedade, no nível de batera. Mas depois tive que tocar umas mais, aquelas meio que você bate, parece uma lata, né? Mas, bom, o que eu tenho de violão hoje, eu tenho um Yamaha CPX 700. Vixe. Jumbão? Oi? Ele é jumbo? É jumbo. Sim. Eu comprei lá na Jô Musical, inclusive Jô Musical, patrocina nós aí. Eu fui lá, fui com a intenção de escolher um violão, né? Não tinha nada em mente, assim. Mas aí, toquei uns Takamine lá, uns negócios, aí falei, sei não. Aí, o cara lá pegou esse, o Yamaha, né? Nossa, na hora que eu toquei, eu falei, não, esse aqui. Aí toquei o Takamine de novo,
Não, aquele lá Aquele lá mesmo. é o Yamaha mesmo. Aí, porque assim, eu gosto muito dele que ele tem uma captação muito boa. Ah, sim. Então, assim, não só o som acústico dele, mas a captação dele é boa. Ele tem muito grave, assim. Muito grave, né? Tem que até que dar uma baixada de vez em quando, que ele tem um gravão bom. E, bom, geral, aí assim, a gente tem um problema lá na igreja hoje que é falta de pessoas, né? Pessoas. Então a gente usa esses artifícios aí, né? Eu uso eu uso o main stage, né, pra Sim, tocar. sim. Então tem um setzinho de pedal ali, que eu jogo Você um efeitinho utiliza e aqui, tal. um efeitinho ali. E eu uso pads, né? Eu uso os pads do Johnny S. Conhece Ah, o Johnny sim, S? sim. Ele é produtor musical aí. Ele fez uns padzinhos lá de worship, né? Ele até lançou um novos agora, mas ele tem o Continuous Pad, Ah, que sim, é sim. base de teclado mesmo, tem várias camadas. E ele tem um outro que eu uso, que eu acho muito massa, que chama Guitar Layers. Guitar Laser, já ouviu falar? Que quem gravou as guitarras foi inclusive o Dick Friesen, sabe? Que Vixe. tocava com o Livres ali. Aham. Aí são várias camadas de guitarra, assim, junto do pad, tem a base do pad e tem, acho que é 4 camadas de guitarra que você pode combinar elas. Ah, Então, tá. assim, fica uma ambiência de guitarra, assim, que dá aquela preenchida legal. Fora Né? o padzão, né? Fora o pad, que é do Johnny S, né? O cara produz aí Aline Barros, só gente top. E, sim, é o que eu uso hoje. Inclusive aconteceu uma fatalidade, né? Até tava falando Pois antes. é, você... Minha interfacezinha de áudio, ela quebrou, né? Quebrou a entradinha. Mas tô providenciando outra aí. Vai ter que... Jogo musical, patrocinando. Dá uma interface pra É. nós. Pô. Mas é isso aí. E só falando disso, né? Esse foi o primeiro violão que eu comprei mesmo. Né? Ah, sim. Eu Os outros sempre. foram todos sempre ganharam. Tipo, eu tocava no da igreja. Depois eu ganhei um. Que foi até o Matheus que me deu. Né? E aí depois. Esse foi o primeiro que eu comprei mesmo. Que depois eu já tinha. Eu segui o conselho do meu pai, né? Fui trabalhar. Fui ter um emprego. Aí eu falei, não, vou comprar um violão bom agora. E aí. Vou Fui lá investir. O dólar tava meio. Foi um pouquinho antes do dólar dar uma subida, então eu comprei ele num preço bom. Preço legal já, né? Preço Acessível e tal. Tá E era assim, eu sempre tava acostumado a tocar aqueles violãozinhos Giannini de 500 conto. Depois que eu toquei de num. entrada. Depois que eu toquei num desse aí, eu falei, realmente. Não dá pra voltar atrás. Né? Não. Aí eu falei assim, não. E eu também nunca fui muito cara de cuidar muito assim do instrumento. Mas depois que eu comprei esse, eu falei, não, esse aqui vai ser bem cuidado. Esse aqui é Inclusive, sempre que eu tenho que fazer manutenção, eu levo lá no Natan Guitars também, que é o luthier lá de Uberaba. O cara é top. Inclusive, né? minha guitarra tá lá. Tá lá? Levei minha guitarra pra lá pra arrumar, porque tava bem zoada, sabe? Então eu sempre levo lá nele pra ele fazer as regulagens, baixar as cordas, tal, limpar os trastes, né? Então fazer a troca de corda, acordoamento e tal. Tem que cuidar bem do instrumento. Do instrumento, é isso. E, assim, só para poder a gente estar dando continuidade aí, segue a gente aí, né? @podchords, né? Para quem não sabe aí, chords significa acordes em inglês, né? E é uma coisa assim que na minha cabeça assim eu tava, né, preciso descobrir um nome aí legal, achar alguma coisa assim. Não que isso significa que só trarei músicos, né? Aí dentro do nosso canal, dentro do nosso Instagram, mas é o que veio assim na minha mente porque eu sou músico, então falei, vou pôr algo relacionado aí, que é uma coisa que eu gosto, né? Já vamos fazer tudo esquematizado. Beleza, galera? Segue a gente aí, @podchords. O meu Instagram pessoal, @Guilherme Barbosac, com C no final, C mudo. Beleza? Segue aí o nosso convidado, @Adriel, com Y e 2 L's, _ Batista. Segue aí. Rede Ruptura, @Rede Ruptura. E tem também a da igreja, né? Tem o Instagram da igreja, a Igreja Batista Nova Vida, mas o @ eu acho que é IBN Vida.
né? IBN Vida. E tem um no canal da igreja também, no YouTube. A gente tá gravando, né, as pregações. Sempre tem as pregações que estão rolando lá nos cultos. Tem como assistir lá no canal do YouTube, né? Top. Que é a Igreja Batista Nova Vida também lá no YouTube. No YouTube. Então, Batista Nova Vida e IBN Vida. IBN Vida. Vida Que é o tem Instagram. muita Igreja Batista Nova Vida por aí. As arrobas não estavam disponíveis, não. Então segue aí, galera, quem puder, dá essa força aí, beleza? E fala aí pra gente agora um pouco, qual que é o nome do seu ministério? Como que veio assim o seu ministério de louvor que você toca hoje, né? Como que veio esse nome? Como que surgiu? Como que foi definido e tal? Teve uma bancada ali e tal, né? Uma votação? Ou foi algo mais espontâneo, esporádico aí? E quem são os integrantes atualmente aí, né, do seu ministério aí que você toca lá na sua igreja? Fala aí pra gente. Então, o nosso Ministério de Louvor não tem um nome. Ainda não definido, então. É a rede de louvor da Igreja Batista Nova Vida, né? A gente não tem esse nome assim. A gente chama de rede de louvor. Rede de louvor. É. E assim, os integrantes são minha mãe, né, que é a pastora, é a líder do Ministério de Louvor. Eu. Aí temos o Isaac, né? Conheceu o Isaac? Que é um cara que veio lá do Piauí. Tem que, inclusive, trazer ele aqui depois. Tem que trazer. O cara toca de tudo, mano. E diferente de mim. O cara toca um... Diferente de mim, ele é bom em tudo que ele tá. Bateria, violão, baixo, guitarra, teclado. O cara manja. Então ele tá sempre ali no... Ele é o Coringa agora. É o Coringa agora. Aí tem a Alice, né, que é a baterista, que entra até naquilo que eu falei sobre ensinar, né? Ela é um fruto de uma turma que a gente fez lá. Falou assim, quem quer aprender aí? Eu me dispus a ir lá na igreja ensinar pra galera. E ela foi um desses frutos. Depois eu continuei evoluindo, né? Foi andar com as próprias pernas, mas tá lá com a gente também. Temos também uma outra baterista que está começando agora, que é a Maria Luísa. Sim. Ela faz aula com o Isaac. Eu não sei o que acontece lá na igreja que as meninas querem tocar bateria. Tipo, despertou. Todas as meninas querem tocar bateria. Eu não sei o que acontece, o que tem na bateria. E tem a Maria Clara, que toca teclado, né? Sim. Então, assim, e tem também a Daiane, né, que faz parte do vocal. Entendi. Legal. Eu não sei o que acontece lá que, tipo, as meninas gostam da bateria. A bateria é chamativa lá, né? Acho que é porque, como seu ministério foi iniciado ali, todo mundo tem essa coisa forte ali da bateria. Tem alguma coisa forte ali. E aí, até a gente teve uma noite de talentos. Você até foi lá, né? Sim. Aí tocou a Brendinha, né? Sim. Tocou bateria, né? Que ela chegou e falou, não, eu quero... Não, na verdade, ela... Sempre depois do culto eu passava alguma coisa pra ela. Eu falei assim, faz esse toque aqui. E ela tem talento, cara. Toca assim... Olha aí. Aí foi ter a noite de talentos. Eu falei assim, Brendinha, você vai tocar uma música. Ela, não sei o quê. Eu falei, não, vamos ensaiar a música. Aí fizemos a música lá, foi... Te Agradeço, né? Do Kleber Lucas. Levada assim, ela tocou, filho. Foi novinha. Né? Eu já falei pros pais dela, compra uma bateria aí pra moça. Que vai dar bom, né? Legal. Então, assim, mais uma vez, esse lance de ensinar, né, cara? É algo que eu tenho... Igual eu falei, hoje eu não tenho mais tanto tempo disponível, mas sempre que eu posso, eu incentivo. A Maria Clara mesmo, que era... que toca teclado hoje lá pra gente... Ela era pequenininha, ela tinha um tecladinho de brinquedo. Olha aí. Aí eu fui lá pra ela e ensinei ela a tocar o riffzinho de Agnus Dei, sabe? Sim. Aleluia. E aí ela gostou do teclado. Os pais dela compraram um teclado pra ela. E hoje ela faz aula com o Isaac também, de teclado. E ixi, ela tá crescendo muito também. Não, sim. Lá, o dia que a gente vai lá, no sábado, no domingo, ela... De boaça, cara. E ela pega os riffs do teclado, né? Então, as cara, frases. ela pegou todos os arranjos e tal, né? Legal pra caramba. Tocando muito mesmo. Sim. E vamos lá agora pra poder saber, assim,
Algo que você sonha. Como músico hoje, assim, você tem um sonho. Eu tenho um sonho de colocar todos da minha igreja ali diante da presença de Deus, né? Comigo sendo um canal de bênção, alguma coisa nesse sentido de sonhar, assim, realmente. Eu sonho em ter o melhor violão e tal, né? Eu sonho em apresentar com o nosso ministério, né, em algum lugar ou em alguma situação, ou até mesmo, né, levar o nosso ministério aí para praia, conhecer a praia e tal. Conta mais um pouco aí pra gente. Cara, assim, ministerialmente falando, né? Eu falei, como eu nasci numa família pastoral, então a mentalidade da gente é sempre coisas pra igreja, né? Tipo assim, a gente anda na rua, a gente vê um lote, a gente fala, não, aqui dá uma igreja, não, o tamanho da igreja que dá aqui. Sim, a gente não sempre tem esses sonhos, né? Então, assim, ministerialmente falando, é ter uma equipe estruturada, né? Uma galera dedicada mesmo. Agora, musicalmente falando, eu tenho sonho, assim, de... Eu tenho algumas músicas, né? Acho que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Vai chegar lá. Mas eu tenho vontade de gravar essas músicas, né? Fazer pelo menos, nem que seja... Fazer a gravação mesmo, botar na plataforma digital. Lançar essas músicas aí pra abençoar, né? Abençoar mais pessoas. Né? Hoje, musicalmente falando, é o sonho que eu tenho. É o sonho seu de estar gravando essas músicas de composição sua mesmo. Sim, sim. Legal, legal. Então aí, quem estiver vendo aí, tiver um estúdio, galera. Alô, gravadoras. Ajuda aí, pô. Ajuda a gente aí, hein? Mas é legal. A gente, inclusive, lá em BH, a gente tocou uma música que Adriel, né, fez a composição. E foi, assim, bênção pura mesmo. Uma música com a letra, igual ele comentou anteriormente. Coisas que realmente são estudadas para estar elevando mais, né, a Deus do que qualquer outra coisa aí, né? Que é o importante realmente aí de estar gravando e louvando a Deus, né? O que você deixa aí para quem está começando, quem sonha, quem quer começar aí a estar ministrando, tá louvando, tá pregando, porque você também prega, né? Sim. Então, assim, o que você deixa de motivação, né? Aquela frase motivacional aí agora, para quem for começar, para quem sonha, para quem parou no meio do caminho ou para quem ainda não começou, fala aí pra gente. Cara, eu acho que assim, a chave assim, de tudo na vida é a dedicação, né? Assim, a constância. Tem muita gente que chega assim para mim, que chegou para mim durante essa jornada, e falou assim: eu quero aprender um instrumento. Aí, beleza, vamos fazer a aula. Aí faz a aula. Aí a pessoa, tipo, durante a semana não dedicou nada, nem pegou no instrumento, aí chega lá no outro dia e fala assim: não, mas eu não tô avançando, não tô crescendo. Pois então tá faltando a dedicação, né? Então, assim, dedicação, constância, né? Não fazer igual eu, né? Se você quer ser um músico, escolha um instrumento, cara, e se aprofunde nele e estuda o que é necessário, os fundamentos, né? Muita gente que passa essa etapa dos fundamentos, fala assim, igual a gente começando, né? Quer dar uns exercícios para soltar os dedos, não, quero tocar uma música já, não. Quer pular as etapas. Assim, a gente não constrói uma casa do telhado para baixo, né? Primeiro o telhado, depois a gente levanta. Não. Então, assim, respeite os fundamentos, né? E isso não só musicalmente, né? Vale para a música também, mas na sua caminhada, né? Onde você for, na sua profissão, na sua faculdade, você tem que respeitar os fundamentos, né? Não pode pular etapa e se dedicar, saber que o resultado não vai vir assim de uma hora para outra, né? Assim, comecei agora, já tive um resultado, né? Então não é uma loteria, não. É um processo que vai indo aos poucos. E se você se dedicar, né? Se você se esforçar, você vai colher os frutos, né, disso. Então não desista, né? Seja dedicado, seja focado. Respeite os fundamentos, né? A base. Porque se a base estiver boa, aí você pode construir um edifício que
que não vai cair, né? Vai ficar de pé, vai ficar constante. Isso vale para sua vida musical, para sua vida ministerial, para sua vida profissional, vale para qualquer coisa. Vale para qualquer coisa. Então fica aí, ó, aquela frase motivacional, né? Vamos começar, né, a respeitar os fundamentos, né? Sim. Que é o início de tudo ali, o fundamental, né? Para você alcançar, você tem que ter o respeito no fundamental. Sim. Exatamente. Legal. Agora chegou no momento em que é desejado por todo mundo nesse momento, acredito que quem esteja assistindo também aí, né? É saber, e as suas músicas autorais? Quantas são? Quais são elas? O que te inspirou nelas? Bom, eu tenho algumas músicas, né? Acho que, sim, prontas mesmo. Tem algumas ideias na cabeça, mas prontas mesmo, acho que deve ter umas 6. Né? Quase um CD, hein? Já dá um EP aí já. Ó. Um episódio. Aí, assim, a maioria dessas músicas surgiram em períodos de adoração, assim, na igreja mesmo. Ah, sim. Tipo, na igreja, momentos do fluir de Deus, assim. Aí veio inclusive uma que a gente tá cantando muito lá na igreja agora, que chama Isaías 6. Sim. Ela não chama Isaías 6, né? Tem que até mudar. Porque já tem uma outra música do Morada que chama Isaías 6. Mas é porque a história da música é sobre o acontecimento de Isaías 6, né? Que ele viu os céus abertos, viu Deus assentado no trono. E assim, a melodia dessa música veio num momento de adoração. Tipo, a gente tava lá e aí veio a melodia do refrão. Só que não tinha letra nem nada, né? Eu comecei a cantarolar e tal, gravei isso na mente. Eu tenho um sério problema de memória também. Às vezes eu tenho que dar uma gravada, assim, pra poder lembrar depois. Aí depois, um dia, eu sentei lá em casa, assim, e falei, tem essa melodia que Deus colocou no meu coração, né? Então, vou fazer uma letra pra esse negócio aqui. E comecei a fluir na letra. Fiz o primeiro refrão, depois fui fazendo os versos ali, as outras partes. E eu tenho um canal no YouTube também, embora eu não alimente muito ele lá, mas é Adriel Batista também, né? Meus pais não economizaram na letra, não. Então é Adriel com Y e 2 L's no final. Tem gente que acha que isso é porque é estilo, assim, não, o cara quis colocar. Não, tá assim meu nome mesmo lá na RG. No RG tá assim. Aí eu tenho uma gravada lá, que é inclusive a que a gente tocou lá em BH. Lá em BH, sim. Eu tenho ela gravada assim, muito amadoramente lá. Gravei no meu quarto com um interfacezinho de áudio lá, um microfonezinho. Mas ficou legal. Aí tem, que é a Meu Amado Vem, né, que a gente tocou lá. Sim. Tá lá no meu canal. Em breve, né, se Deus quiser. A gente vai. A gravação do clipe. Vamos estar postando lá uns clipes, as músicas autorais lá. É isso aí. Dá certo. Tem mais alguma que você mexeu assim, que você chegou a... Eu tenho algumas, né, uma, né, pelo menos, que eu não considero ela muito congregacional. Sim. Se você vê uma melodia assim, eu falei, que musiquinha legal, parece é tipo um meio folkzinho assim, tipo uns Marcela Thaís da vida, sabe? Sim. Eu nem canto ela muito porque ela não é tão congregacional, né? Sim. Mas... E tem algumas outras também, tem algumas que eu tenho um pedaço da letra na cabeça, mas ainda não fluí ainda assim pra terminar de compor ainda. Pra acabar de vez mesmo de ver. Beleza. E aí, tem como você tocar algum trechinho dessa aí pra gente, de alguma dessas músicas aí pra nós? A gente tá vendo como que ficou e tal. Vamos tentar aqui. Vai que a gente acha aí uma gravadora. Essa que eu falei que não é congregacional, pra você ter ideia como é que ela era. Assim. Eu não consigo mais imaginar outro lugar que eu possa descansar.
Ouvi tua doce voz falando a mim que tu me amas com amor sem fim. E eu não quero mais sair desse campo de amor, aonde tenho vida e descubro quem eu sou. E eu não quero mais sair desse campo de amor. Por todos os meus dias te agradeço, meu Senhor. É uma parada bem Marcela Thaís, assim, Legal. Bem estilão aí, né? Estilão. Mas essa assim, eu nunca ministrei ela na igreja, não. Nunca cantei ela na igreja, não. Legal, legal. Tem mais alguma outra aí pronta já? Tá em live, hein? Tá, será que caiu? Sumiu aqui pra mim.